E eu quis começar esse canal agora porque eu acho que é um momento importante para marcar o começo do fim do mundo. Qual a relação entre neurociência, crise climática e a dificuldade que a gente tem no pensamento complexo? Por que as pessoas não se importam com a crise climática? O meio ambiente está dando sinais há décadas de que as coisas estão piorando. A ciência nem se fale. A gente sabe cientificamente que existe um problema de interferência humana no clima e que isso está gerando efeitos dramáticos, tempestades, alagamentos, secas em épocas indevidas. E mesmo assim a sociedade parece estar sempre surda. Quando você vê coisas falando de clima, problemas, tudo muito chato, ninguém quer ouvir, ninguém dá muita atenção para isso. Durante a minha faculdade de Ciências Biológicas, eu lembro de ter algumas discussões em relação a isso e a conclusão era muito pragmática. A gente precisava traduzir em linguagem econômica os prejuízos, malefícios da crise climática e também os possíveis ganhos. Quanto os agricultores podiam lucrar se eles parassem de queimar as florestas, desmatar e destruir o solo. O fato é que as pessoas têm dificuldade, pessoas, eu digo seres humanos, nós, dificuldades naturais de entender a complexidade do clima, porque são muitos fatores que compõem os fenômenos e nós não temos a noção de que é algo gerenciável pelo nosso comportamento. Então, o que está acontecendo, está mais calor, está chovendo mais, tem um terremoto, tem um furacão, a gente não associa diretamente a um comportamento individual. Isso vem da própria incapacidade que nós temos de pensar a complexidade. Quando a gente pega a própria ciência moderna, ela foi construída num padrão de raciocínio muito linear. A gente construiu a ciência numa base lógica de causa e efeito. A gente precisava fragmentar os fenômenos, os fatores, para estudar uma partezinha deles, acreditando que quando a gente somasse todas essas partes, a gente teria conhecimento sobre o todo. Isso não é verdade? O todo é maior do que a soma das partes. Assim como quando a gente achou que sequenciando todo o genoma, a gente descobriria a essência da vida humana, o código genético daria para nós todas as respostas possíveis, se mostrou incompleto, porque nem tudo que é codificado é relevante, nem tudo que não é codificado é irrelevante. E a gente tem dificuldade de pensar para além do óbvio, para além das pequenas peças, dos pequenos fragmentos que a gente entende. E a própria ciência tem culpa nisso. A ideia de ciência que a gente tem é a ciência experimental, a ciência que testa, a ciência que comprova alguma coisa. Mas isso também é mentira ou incompleta. Essa visão de ciência é uma visão simplista, reducionista, que não nos dá realmente a dimensão dos fenômenos científicos. Um cara que falou muito sobre isso, claro que não foi o único, nem o primeiro, foi o filósofo francês Edgar Morin. Ele focou muito para construir uma teoria da complexidade. A gente vive em um mundo cada vez mais complexo, um mundo cada vez mais difícil de se entender. E ao mesmo tempo, é cada vez mais necessário que a gente seja corajoso, desbrave os aspectos da complexidade. A gente também vive em um paradoxo, porque em um mundo cada vez mais complexo, a gente está com um pensamento cada vez mais raso, menos profundo. As pessoas estão cada vez mais incapazes de pensar sobre diferentes aspectos da realidade. Isso é culpa da nossa biologia, porque existe uma limitação de capacidade de assimilar todo de uma vez só, mas isso é muito mais um projeto construído. Somos desestimulados desde sempre a não pensar no todo, né? A escola fragmenta o conhecimento em disciplinas biologia, matemática, geografia, história, e raramente a gente tem uma intersecção entre elas. A gente acha que cada um está na sua caixinha e não tem uma relação uma com a outra. Quantas vezes você já ouviu ou até já falou, cara, eu tô aprendendo isso, eu não vou usar isso nada na minha vida, seja para matemática, para biologia, para história. Por que eu tô aprendendo fatos históricos de gente que já morreu há 300, 500 anos atrás? E essa incapacidade de entender as relações entre as coisas, ela é proposital. Porque é claro que sociedades que são construídas a partir dessa ignorância, de ignorar a realidade, aceitam qualquer coisa, aceitam qualquer resposta, qualquer
simplificação. E aí a gente chega em outro conceito de um outro cara fundamental para a gente entender esse panorama geral, que é o Mark Fisher, o autor do Realismo Capitalista, um livro de 2009 que é cada dia mais atual. Traz, entre vários conceitos sensacionais, um deles é o hedonismo depressivo, que também é um paradoxo em si, porque a depressão clássica, ela tem um sintoma que é a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer em coisas que você antes sentia. E o hedonismo é o prazer, é a busca pelo prazer. Então o hedonismo depressivo parece não fazer sentido, mas é exatamente isso que nós temos hoje com as redes sociais, com a dinâmica da internet. A gente está preso nesse ímpeto incessante de busca de prazer, de um prazer imediato, mas não satisfatório, um prazer que não preenche, um prazer que não faz sentido, um prazer que nos deixa mais deprimidos. Ao mesmo tempo, então, que a gente não tem tédio nenhum, porque hoje é possível nunca se entediar, a gente está completamente entediado. A gente está isolado em um mundo hiperconectado. Um mundo hiperconectado que tinha potencial para expandir as nossas capacidades culturais, sociais, mas na prática, no real, o que a gente vê é que nós estamos cada vez com menos capacidade de ter agência sobre o mundo, sobre as nossas próprias vidas, e é claro que pessoas que se sentem incapazes de gerenciar, escolher coisas da sua própria vida, elas também vão se sentir incapazes de interferir no clima, mudar a rota das coisas. Eu acho que eu não tenho soluções para esse vídeo, até por isso esse canal tem esse nome, é mais para causar esse incômodo, essa neura, para a gente refletir. O que eu tenho certeza é que as saídas, elas não vão ser encontradas prontas em lugar nenhum. A gente não vai conseguir fazer um prompt para ChatGPT, Gemini, nos dar uma resposta satisfatória sobre os próximos passos. Nós vamos ter que criar próximos passos na real, com pessoas reais, dialogando com o mundo real. Isso é o que eu reforço para mim mesmo continuamente, e é por isso que eu faço divulgação científica, que eu quis entrar na ciência, para tentar conhecer e ter capacidade de pensar o mundo real. Se você curtiu e curte debate sobre isso, eu vou produzir muito mais conteúdo com esse viés e também conteúdo mais técnico da neurociência. Então curte, comenta e não deixe de seguir o canal. E eu quis começar esse canal agora porque eu acho que é um momento importante para marcar o começo do fim do mundo.